Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 2 de setembro e vamos conhecer a história de São Salomão Leclerc, mártir da Revolução Francesa. Ele nasceu em 1745 na França, foi batizado com o nome de Nicolas, uma família abastada que vai transmitir ao seu filho um amor por Nossa Senhora, os valores cristãos, a oração cotidiana, o conhecimento da palavra de Deus e a devoção a Nossa Senhora. Então, uma família que vai criar esse filho com todo carinho, com todo amor. E ele vai desenvolvendo a sua vocação, um desejo de consagrar-se a Deus. Sua mãe deixa escrito que o seu filho Nicolas tinha o desejo de servir a Deus para assegurar a salvação eterna. Então, é esse menino, que desde a infância aprende a amar a Deus. Vai estudar nas escolas cristãs, fundada por La Salle, e lá também vai descobrir uma nova espiritualidade. Mas o início da Guerra Civil, a Revolução Francesa, também pela situação financeira dos seus pais, da família, que vai ficando cada vez mais difícil, ele é obrigado a trabalhar e antes dos 22 anos ele não consegue entrar para o seminário. Só depois de muita luta, depois de muita coisa, ele consegue a autorização do seu pai para sair, parar de trabalhar e entrar para o seminário. Ele vai entrar em 1768, recebendo o hábito dos irmãos e assumindo o nome de Salomão. Depois do noviciado, ele começa a ensinar as crianças e vai desenvolvendo todas as tarefas, tornando-se pouco a pouco um grande professor, um professor cheio de carisma, com amor infinito pelos seus alunos. Então, tinha época que a sua sala de aula chegava a contar com 130 crianças, imagina. E aí ele vai propagando essa escola, aperfeiçoando seus estudos, estudando pedagogia. Vai ser depois nomeado vice-diretor do noviciado, depois diretor, e escreve uma carta para sua irmã dizendo da situação que ele estava vivendo e pedindo que ela rezasse para que Deus lhe concedesse a luz necessária para guiar os noviços no caminho da perfeição. E aí, graças aos estudos, também a sua formação nas empresas da sua família, ele é nomeado icônomo da congregação. E aí vai começar também a desenvolver esse trabalho mais prático, de cuidar da alimentação, do dinheiro, da manutenção da casa, das propriedades. E apesar de não ser esse o seu chamado, a sua primeira vocação, aceita na obediência, fazendo o trabalho que era necessário. Depois, quando começa o auge da Revolução Francesa, em 1789, com a queda da Bastilha, iniciando-se a grande Revolução Francesa, esse furor dos revolucionários que vai se voltar contra os sacerdotes, os religiosos, que não prestam o juramento à Constituição Civil. O que era esse juramento? O juramento é que eles obrigavam os sacerdotes, os religiosos, a fazerem de não mais obedecer ao Papa, mas obedecer apenas aos membros da Revolução, negando totalmente a autoridade do Papa sobre a Igreja. Então, quem se negava a jurar e negar a sua fé, e negar a sua pertença à Igreja Católica Apostólica Romana, era imediatamente preso e centenas foram guilhotinados. Entre os dias 9 e 10 de agosto, o rei Luís XVI também vai ser encarcerado, depois vai ser guilhotinado,
Entre 15 e 16 de agosto, eles vão invadir a casa onde estava o irmão Salomão e ele vai ser conduzido para o Carmelo, né, onde eles tinham se apossado, né, do Carmelo e se transformado numa prisão. Ele deixa, né, o seu último testemunho quando ele escreve: soframos agradecidos e alegremente as cruzes e as penas que Deus nos envia. Então, da certeza, né, do que estava para acontecer, mas ele se mantinha tranquilo. Em uma carta à sua família, um dos irmãos lassalistas vai dizer que no dia 15 de agosto, 50 homens da Guarda Nacional invadiram a casa onde residia o irmão Salomão. Revistaram tudo durante 4 horas e, por fim, levaram o irmão preso, deixando que ele ficasse encarcerado na igreja do Carmelo. E ali estava juntamente com centenas de outras pessoas. E as prisões estavam sempre, continuamente se multiplicando, as cabeças sendo cortadas sem parar. Então, era dessa forma que estava acontecendo a revolução e muitos sacerdotes sendo assassinados. E no dia 2 de setembro do ano de 1792, o irmão Salomão foi convocado perante um júri para um simulacro de julgamento, porque não era um julgamento onde se tinha o direito de defesa, simplesmente era apresentado e condenado, né? Todos que se recusavam a prestar o juramento da Constituição Civil, negando a pertença à Igreja Católica, foram imediatamente trucidados. Ele vai ser guilhotinado deste dia com apenas 47 anos de idade. No lugar do massacre, uma simples lápide onde estava escrito em latim: aqui foram trucidados. Beatificado pela igreja, depois de muitos anos, ele foi canonizado através de um milagre que aconteceu na Venezuela. Uma órfã de uma escola das Irmãs de La Salle foi mordida por uma cobra e já não tinha esperança de tratamento, tinha que amputar a perna porque a gangrena estava desenvolvendo-se rapidamente. Mesmo assim, os médicos diziam que mesmo com a amputação era impossível salvar a sua vida. As irmãs pegaram uma oração do Beato Salomão Leclerc e começaram a pedir a sua intercessão. A menina imediatamente foi curada e esse milagre reconhecido pela igreja foi que fez a sua canonização acontecer no dia 16 de outubro de 2016 pelo Papa Francisco. Então, pedindo hoje por todos os professores, por todos aqueles que se dedicam à educação, pela intercessão de São Salomão Leclerc, ele que deu a vida pelos estudantes, deu a vida para ensinar, para levar a palavra, para levar a cultura, para levar a educação a centenas e centenas de jovens. E sendo fiel à igreja, morreu Marte, guilhotinado pela Revolução Francesa. São Salomão Leclerc, rogai por todos nós.